Super Esporte ao vivo, terça-feira, 26 de maio de 2015. Professor Luxemburgo não é mais técnico do Flamengo. Ontem à noite, através de nota, o Clube da Gávea deu a notícia. Quem também foi demitido, foi mandado embora, foi o italiano Carlo Ancelotti, que não é mais técnico do Real Madrid, ou seja, a vovozinha, a bruxa está solta. No Corinthians, a notícia de que Paulo Guerreiro, depois de defender o Peru na Copa América, seguirá para a cidade maravilhosa, a cidade onde as pessoas são saqueadas, Rio de Janeiro, mais precisamente para o Flamengo. A gente vai te trazer ainda as informações do Palmeiras. Ontem Alexandre Matos reuniu boa parte do elenco, para não dizer todo mundo, e deu aquela puxadinha de orelha, sabe? Cobrou bons resultados. Mas pra gente começar, vamos com as informações do tênis, não é verdade? Deixa eu me achar aqui. Roland Garros. Nessa manhã, o brasileiro João Souza, o Feijão, perdeu para o espanhol Daniel Gimeno Traver por 3-0 e foi eliminado dessa primeira rodada do torneio. Por outro lado, Thomas Bellucci fez bonito na estreia e venceu ontem o australiano Marinko Matosevic pelo mesmo placar. O britânico Andy Murray e a russa Maria Sharapova também avançaram. Bom dia, Garrafa. Um dos que dirigiu a nossa equipe da TV Gazeta na Copa CESP, a Copa que reúne os jornalistas do estado de São Paulo. Eu gostaria de saber o que foi que houve. Ontem à noite vocês estavam quase na final da competição, uma campanha esplêndida, e perderam por 3-0 para a ESPN. Ontem foi o jogo semifinal, um jogo disputadíssimo. A Gazeta fez um bom primeiro tempo, mas aí tivemos duas falhas cruciais que definiram a vitória. Vamos passar a ver as imagens, por favor. Primeiro, o nosso Fernando, goleiro, tomou um frango, gol de goleiro, não pode, né? As imagens aí, ó. Aí, vamos ver. O que está acontecendo? Gol de goleiro, gol de goleiro. Quem foi que fez esse gol? E ali tem uma falta do Sorin. Quem foi que fez esse gol? O goleiro da ESPN. O Matheus, obrigada, Rodolfo. E foi falta do Sorin, que a imagem ali não favorece para esse ângulo. Foi falta do Sorin. Nunca faz apesar falta. Da falta, quer ver? E aí tem o nosso Alexandre Silvestre, cometeu um pênalti desnecessário no Sorin, quase quebrou o Sorin. Mas isso, Silvestre, amarelo, isso é Alexandre Silvestre cortou o cabelo, perdeu a inteligência. Só fez bobagem ontem. Acho que ele foi com inveja, então, do cabelo do Sorin. Aí 2-0 no primeiro tempo, aí com uma equipe que tem um bom nível. Olha o Paulo, olha o que aconteceu com o Paulo. Por favor, Paulo Andrade. Ai, que delícia, tão quase bom que não tem locutor para imagens, transmitir a final da Champions. Quase que não tem. Tá. E aí o Sorin faz o terceiro gol do segundo tempo, 3-0. Resultado justo. Celso Cardoso. Celso. Cala a boca, Maradona. Ó o Garrafa. Olha lá, Maradona. Ó. Clima tenso, discussões. Se o cara passou pra lá, trocou, você vai pegar o outro aqui. Você tem que olhar, você tem que o cara pra você marcar. Peraí, eu não ouvi o que o Garrafa falou. Deixa eu ver de novo, Rodolfo. Esse é o Ricardo. Mas antes disso, eu queria ver o Paulo Andrade caindo de novo. Esse aí é o Ricardo, é um atacante que joga muito bem. Ontem foi expulso. Tô falando com o que? Gasparetti? Tô falando aqui sozinha. Não precisa voltar a fita toda, vovó. A fita não precisa rebobinar. Tomar um gol de goleiro, ó. E o Sorin faz falta no nosso goleiro ali, apesar do Fernandão ter ido muito mal. O Sorin pode fazer falta, fazer o que ele quiser na vida dele. Aliás, parabenizar o Sorin, né? Sim. Que tem no currículo Copa do Mundo, Seleção da Argentina, River Plate, Cruzeiro, Barcelona. Sim. E o Sorin, o nosso jogo começou à meia-noite. O Sorin participou dessa festa, uma festa promovida pela CESP. Claro que a gente queria ganhar, mas ficamos no meio do caminho. E o Sorin participou muito legal mesmo. Acho que isso vale, né? A gente cumprimentou o Sorin depois do jogo. Aí, ó, tá aí, 2-0. Agora, olha lá, Paulinho Andrade. O locutor, ó. Aí, tá vendo? Ou seja, isso prova que a gente tinha condição de vencer o jogo. Mas foi um jogo equilibrado. Aí, ó, o Sorin liquida a fatura 3-0, ó. Gostaria de ver a imagem do Celso. Era o Vinícius que estava na bola ali? Ó, Celso Guardiola Cardoso. Era o Silvestre. Ó, e o detalhe mais do que importante, caiu o Vanderlei Luxemburgo que você falou. Sim, eu já sei o que você vai falar. O Celso também caiu. Caiu ontem no vestiário, inclusive. Esquece o que vai acontecer com Se o cara... Essa é a conversa individual. Você vai pegar o outro aqui. Você tem que olhar, você tem que o cara pra você marcar.
Eu tô tentando ouvir o que ele falou, não consegui. Bom, eu tava dando uma instrução ali pro nosso Ricardo. Super adiantou, né? Cala a boca, Maradona. Super boa sorte pra ESPN. Agora, ESPN e Sport TV disputam a final na próxima segunda-feira e a Gazeta contra o time da assessoria disputam aí o terceiro lugar. É, né? Tá bom. Tá bom, terceiro lugar. Celso rodou, né? E, bom, eu vou torcer para os canais ESPN, porque vovó iniciou sua carreira profissional lá, então eu guardo meus carinhos, minhas próprias coisas. Você não compareceu a nenhum jogo e fala que vai torcer para a ESPN? Claro. Você não foi a um jogo. Quer criticar o nosso... Não foi a um jogo, o jogo acabando às 3, 4 da manhã. Eu tenho que acordar cedo para fazer o programa. Não, eu tô aqui, não, eu não vim. Olha a hora, 10h41, quero ver se o roteiro todo. Como o nosso querido Garrafa já adiantou, continua a dança dos técnicos no futebol brasileiro. Vamos lá, dança dos técnicos. Na noite de ontem, após reunião realizada na Gávea, no Rio de Janeiro, a diretoria do Flamengo decidiu demitir o técnico Vanderlei Luxemburgo. Através de uma nota em seu site oficial, o clube da Gávea disse o seguinte, abre aspas, Vanderlei Luxemburgo não é mais treinador do Flamengo. Ele deixa o cargo após 10 meses à frente da equipe de futebol. A diretoria agradece ao técnico pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira. A decisão foi tomada por conta da má campanha do time nas 3 primeiras rodadas do Brasileirão, com 1 empate e 2 derrotas. Além disso, alguns membros da alta cúpula rubro-negra já mostravam descontentamento com o Luxemburgo fora de campo. Jaime de Almeida, campeão da Copa do Brasil com o time em 2013, assume o cargo interinamente. Como diz lá no Rio, o Jaime vai ter mais uma oportunidade. O Jaime está interinamente no lugar do Vanderlei. Agora, essa atitude da diretoria do Flamengo, que peitou, não, o Vanderlei não vai para o São Paulo. O São Paulo tentou contratar o Vanderlei agora para o lugar do Muricy. Ah, não vai? Não, há uns 15 dias, né, o São Paulo tentou. Não, o Vanderlei é o nosso técnico, seria uma falta de ética tirar o Vanderlei. Aí a diretoria vai lá e dá um pé nos fundilhos do técnico Vanderlei Luxemburgo. E há quem disse na época que o Vanderlei era mercenário, porque iria ouvir uma proposta do São Paulo. Isto mostra, Anitta, o despreparo do dirigente brasileiro. Não é? 3 rodadas. Se for nesse pique aí, vai cair todo mundo. Porque só um pode ser campeão. 3 rodadas, já caíram 3 técnicos. Então vem pra cá, por favor. Vamos ao vivo falar com o nosso querido Adriano... O que é isso? Com o Adriano Dolfi? Ah, dançando. É a dança dos técnicos. Adriano Dolfi tem as informações, então. Eu quero saber, São Paulo está sem treinador, não é verdade? Está ainda com Milton Cruz. Quero saber o seguinte, quem vem por aí ou não vem? Adriano Dolfi, bom dia, filho. Bom dia a você, Anitta, ao Garrafa, a todos que estão acompanhando mais uma edição do Super Esporte. Nesse momento, a gente fala aqui ao vivo do CT do São Paulo e claro que a demissão do Vanderlei Luxemburgo gerou uma grande agitação por aqui entre os jornalistas, todo mundo tentando um contato com o presidente Carlos Miguel Aidar para saber se a demissão do Vanderlei Luxemburgo pode ou não interferir nesse processo de escolha do novo técnico do São Paulo. Porém, o presidente do São Paulo não atendeu as ligações, a gente aguarda mais novidades. Fato é que o Aidar tentou a contratação do Vanderlei Luxemburgo no período em que o São Paulo ficou sem técnico, quando Milton Cruz assumiu o comando da equipe. Vanderlei Luxemburgo optou por ficar no Flamengo, apostando, claro, no trabalho que vinha sendo realizado. Mas Vanderlei Luxemburgo, a gente sabe, é um nome bastante querido pelo presidente do São Paulo. Fica aí no aguardo, claro, também das conversas que ele está tendo com o português José Peseiro. Ontem, durante todo o dia, Aidar ficou reunido com o treinador, ficou impressionado com o método de trabalho, com o que ouviu do treinador, assim como com Juan Carlos Osório, o colombiano, que é o nome preferido do vice de futebol, Ataíde Gil Guerreiro. Mas aqui, por enquanto, nenhuma novidade a respeito do novo técnico do São Paulo. Milton Cruz, há quase 2 meses no comando técnico do São Paulo, segue o trabalho, dirige a equipe domingo contra o Inter em Porto Alegre. Anitta, voltamos aos estúdios. Obrigada. Mais informações do São Paulo, 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva. Quer falar alguma coisa? Quero falar sim. Se eu sou o presidente Carlos Miguel Aidar, eu contrato o Vanderlei Luxemburgo e ele começa a trabalhar ainda hoje. Olha. Né? Essa história de buscar o técnico lá do bilhetinho no meio da temporada, isso não vai virar. O Peseiro é porque já tinha uma conversa agendada, também não tem. O Peseiro não tem possibilidade. Técnico ou é o Osório. Bilhetinho? Porque ele faz bilhetinho para os jogadores. À beira do campo, em vez de ele gritar, vai lá, ele pega assim o bilhete, vai lá, e manda entregar pro cara ler, entendeu? Entendeu. Então, o cheat. Com todo respeito, isso aí não vai pegar, vai ser no meio da temporada, pega o Luxemburgo, conhece o caminho das pedras, era um sonho antigo do São Paulo, o Luxemburgo está na praça, e eu acho que o Luxemburgo colocaria ordem nesse São Paulo. Vem, professor, vem agitar nosso futebol paulista, vem. Mais um técnico caiu.
Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti do Real Madrid. Apesar do lobby do Cristiano Ronaldo, né? Ser nenhum título de expressão nesta temporada, o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, convocou uma rápida coletiva de imprensa ontem para decretar: o italiano Carlo Ancelotti não será mais o técnico do clube na próxima temporada. Carlo Ancelotti se ha ganado durante estes 2 anos. Ancelotti ganhou nesses 2 anos minha afeição e a dos torcedores. Carlo já é parte da nossa história graças à La Décima, que ele ganhou como o nosso treinador. Mas, como todo mundo sabe, o Real Madrid requer o melhor e nós pensamos que é hora de dar um novo gás ao clube. E creemos que é o momento de dar um novo impulso. Ancelotti teria mais 1 ano de contrato, mas a passagem do treinador foi abreviada. O nome mais especulado para substituir o italiano é o espanhol Rafa Benítez, atual técnico do Napoli. O Rafa Benítez também ele aparece em toda hora, né? Toda hora que é para substituir alguém aparece o Rafa Benítez. Aí o Ancelotti realmente não vinha fazendo um bom trabalho. O Florentino Pérez é o cara que manda e desmanda no Real Madrid, ele faz e acontece. Que nem você, né? Não, coitado, imagina, longe disso. E não adiantou nada o lobby do Cristiano Ronaldo. Olha, enquanto o Adriano Dolph trazia as informações, né? Porque o CT está agitado com essa história de o Vanderlei está desempregado e pode pintar no São Paulo. O que aconteceu, Garrafa? Eu aproveitei e mandei uma mensagem aqui para uma pessoa de dentro da direção do São Paulo Futebol Clube, lá da comissão técnica, e recebi um retorno. Falei, o Lucha tem alguma chance? A resposta que eu recebi foi a seguinte: no São Paulo tudo é possível. O cara falou, não duvido demais. No São Paulo e no futebol? Então é mais ou menos por aí. Vai ganhar muita força no dia de hoje o nome do Vanderlei. Vai ganhar. Quem sabe ele não chega ainda hoje, como você falou. Sou o presidente Carlos Miguel Aidar, e eu não tenho procuração. Ele está te escutando, manda um recado para ele. Não tenho procuração para defender o Vanderlei, longe Olha ali disso, para a Leite da Verdade, Agora, um recado. Com tanta bobagem que o senhor andou fazendo, é a chance do senhor tentar arrumar o time. Não vem com o técnico do bilhetinho, né? Um cara que não conhece, ele pode ser um bom treinador. Não, é o Vanderlei. Tá na praça, o Vanderlei. Põe o Vanderlei que vai dar ordem no São Paulo. Por que ele tanto tem o Luxemburgo que você ama tanto? O Luxemburgo é bom pra caramba. O problema do Vanderlei é não deixar ele se enrolar com outras coisas fora o futebol. Tá. Eu brinco com ele, eu chamo ele de bobina. Tá sempre enrolado. Tá sempre numa confusão. Confusão. Né? Zona da confusão. Então, o Vanderlei, focado e com ele tirou esse Flamengo do rebaixamento. O time do Flamengo é ruim. Da zona da confusão. Tirou lá de baixo, da zona da confusão, tirou da zona da confusão. Não fez um bom carioca, mas o time é ruim. O elenco do São Paulo é bom. E precisa jogar. Agora, um elenco bom na mão do Vanderlei e o Vanderlei focado é um dos melhores do país. Vamos ver até o fim do dia. Quer dizer, não, né? Não é até o fim do dia. No Corinthians, a situação financeira segue preocupante. A notícia boa é que nesta segunda-feira, o meio-campo Elias encerrou as especulações de que iria para o Flamengo e anunciou que vai ficar no timão. Já Paulo Guerreiro, que não renovou com o clube, já estaria de malas prontas para o Flamengo depois de disputar a Copa América pelo Peru. As saídas de Guerreiro e Emerson Sheik aliviariam os cofres do Corinthians em mais de R$1 milhão por mês. Para manter o clube bem financeiramente, a diretoria aposta também em negociações com o mercado europeu para ajustar o seu caixa. A esperança é a abertura da janela de transferências a partir de junho. O zagueiro Gil, que está bem valorizado, é um dos que pode render uma boa grana ao Corinthians, que tem 90% dos direitos econômicos do jogador. Tá rolando uma demandada forte no Corinthians, né, Garrafa? Tá, e aí essa diretoria é louvável que o presidente fala, tem que se fazer o futebol com os pés no chão. Só que tudo que foi feito de errado lá atrás foi por essa diretoria do Corinthians, pelo Roberto Andrade. Foi ele, juntamente com o presidente Mário Gobi, que contrataram o Pato, pagando 800 mil de salário. Foram eles que trouxeram o Christian, que ganha 500 quilos de alcatra por mês. Né? Não tenho nada com o salário de cada jogador. E cada um recebe aquilo que o clube aceita pagar. Agora, se você pegar o salário do Christian, o salário que paga-se também para o Wagner Love, dava para tentar fazer uma proposta para o Guerreiro ficar. E o Christian tem jogado quando? O Corinthians paga um caminhão de dinheiro para o Christian. Não estou dizendo que o Corinthians tem que cometer a loucura de pagar o que pediu o Guerreiro. Mas poderia, se você faz um contrato de 2 anos por 500 mil reais, quanto dá isso no final das contas? Você podia ter diluído essa grana do salário do Christian e do Wagner Love na luva do Guerreiro. Verdade. Fazer uma proposta para ele e pegar a garotada da base. O Corinthians foi campeão da base. Então a diretoria do Corinthians, que aí está fazendo um monte de bobagem. Um monte de bobagem. Né? Fez um monte de bobagem e agora está tentando consertar. O Corinthians vai pagar um preço muito caro por isso.
Vamos falar do Palmeiras, que, aliás, vai encontrar o Corinthians no final de semana. Osvaldo que se cuide, hein? Mas antes, tem pela frente Asa de Arapiraca. Ontem, Alexandre Matos reuniu todo o elenco e teve uma conversa séria. Vamos às informações do Palmeiras com o Fernando Gavini. O sinal vermelho já está ligado no Palmeiras. Em 3 jogos, apenas 2 pontos conquistados. O Verdão é o 16º colocado no Campeonato Brasileiro, apenas uma posição acima da zona do rebaixamento. A derrota para o Goiás domingo de manhã, diante de 37 mil torcedores, foi dolorida, difícil de esquecer. Todo mundo ficou chateado, né, depois do jogo, porque todo mundo viu que jogamos bem, nos entregamos até o final do jogo ali, né. Infelizmente levamos um gol ali, acho que de bobeira, né. Atacamos o jogo todo, tivemos acho que um controle da partida, até eu vi uma entrevista do treinador deles, né, eles vieram mesmo para defender e defenderam muito bem e nós continuamos ali, né, até o final do jogo. E no final, acho que nós atacantes ali, não só eles, como todo mundo que entrou, o Leandro também que entrou, eu, estávamos chateados sim, porque não conseguimos fazer o gol, né. A falta de gols é o que mais incomoda. Leandro Pereira e Cristaldo brigam pela posição de centroavante, mas nenhum deles consegue se firmar. O time que só marcou na estreia, no empate de 2-2 com o Atlético Mineiro, passou em branco contra Joinville e Goiás. Acho que não é falta de futebol. Futebol o Palmeiras está mostrando em campo. E acho que é falta de gols mesmo que estamos pecando ali na frente, né? O Palmeiras vem demonstrando um futebol muito bom desde o início da temporada, quando todo mundo chegou, ninguém se conhecia, veio, entrosou o time e agora tá engrenando bem. Só que falta ali os gols, como eu já disse. Isso é uma fase, mas isso vai passar. Pode ter certeza que vai passar e o Palmeiras, e se Deus quiser, nós vamos colocar o Palmeiras onde ele nunca deveria ter saído, né? Que o Palmeiras é grande e sempre teve lá em cima. Pode até ser uma fase, mas tem que passar logo. Pelo menos é este o desejo do torcedor. Domingo tem clássico contra o Corinthians, mas antes será preciso exorcizar um fantasma. O Palmeiras terá pela frente o Asa de Arapiraca na quarta-feira pela Copa do Brasil. A equipe alagoana foi responsável por um dos maiores vexames da história do clube, ao eliminar o Verdão na primeira fase do torneio em 2002. Vai ser uma semana decisiva, né, como você falou. Estamos com a cabeça agora na Copa do Brasil, né, no Asa. Sabemos que temos que fazer o nosso resultado aqui dentro de casa também. Então, acho que deixamos o clássico para depois desse jogo, né? Você acha também, Garrafa, que o problema do Palmeiras é efetivamente finalizações? É isso? Não, o Palmeiras tem sérios problemas. Tem problemas na sua defesa, não é uma defesa segura, é uma defesa que vem se mostrando muito instável. Tem tido problemas no fato de não conseguir repetir a mesma formação. Tem um problema enorme que se chama Valdívia, né? Dê um bilhete azul pro Valdívia, manda ele voltar pro Chile, esquece. Valdívia só traz problema ao Palmeiras e não tem ajudado o Palmeiras. Agora, o que me chamou a atenção demais ontem, né, o Gavini falava, é essa reunião na cara da frente dos jornalistas. É jogar pra galera. Reúne todo mundo, vai pro cantão. Ó, tá vendo? A diretoria deu bronca nos caras. E pega mal, né? Pega mal. É jogar pra galera. E isso lá dentro do vestiário não pega bem. O Alexandre Matos, que fez um trabalho brilhante no Cruzeiro, está tentando iniciar um trabalho bom no Palmeiras. Eu fico pensando, o diretor de futebol ele vai falar o quê pro jogador? Aquela reunião de campo ali. Eu, sinceramente... Pela tua experiência, o que... 40 minutos de conversa. Tal. A conversa é com o treinador, com o Osvaldo, que está ameaçado. Se tomar um sacode do Corinthians no domingo e se complicar com o Asa, também acontece isso. Tá. Solta aí, Galdino. É dança dos técnicos. O Osvaldo que se cubra. Se tomar um sacode domingo, ó, pode rodar. Entendeu? Vai, fala e dança, pô. Não dá, né? Isso tá exigindo demais. Bom, mas é isso aí, gente, ó. O Osvaldo precisa se cobrir, porque senão pode rodar. E o detalhe mais importante, essa história de jogar os atletas, fazer essa reunião perante a imprensa é pra jogar pra galera. Vai, perdeu a câmera, né, Garrafa? Ei, Laia. Após a derrota de domingo contra a Chapecoense pelo Brasileirão, o Santos desembarcou ontem aqui na capital paulista. Este jovem esteve lá. Trabalho, filho. Trabalho, né? Vamos ver. Logicamente, ninguém está satisfeito com o resultado. A questão da arbitragem não procuro não comentar. Eu fui expulso por um lance que foi reclamar do fair play do adversário. E o quarto árbitro chamou o juiz e me pôs para fora. Então, isso aí são coisas que tivemos um encontro de treinadores na CBF, onde foi
tratado entre os treinadores para fazer esse fair play, onde eu já fui prejudicado 3 vezes, entendeu? Então isso é uma coisa que tem que ser revista, porque ontem eu fui expulso por reclamar do banco adversário e o quarto árbitro me pôr para fora. O fato de ter perdido essa partida, mesmo que fora de casa, aumenta ainda mais a pressão e até a responsabilidade para o jogo do final de semana, jogando em casa? Aumenta sim. Nós sabemos que não podemos perder jogos assim, e Campeonato Brasileiro, às vezes, isso daí vai fazer uma falta lá no final, mas é assim, e a responsabilidade agora vem para o nosso lado. Aquilo que eu falei, acho que no jogo contra o Cruzeiro, se não me falha a memória, que nós havíamos compensado o tropeço contra o Avaí de 1-1, porque nós estávamos ganhando o jogo, e agora vamos jogar dentro de casa contra o Sport, que estão bem. E assim, responsabilidade. O Campeonato Brasileiro é muito difícil, mas o bom é que a gente sempre tem a oportunidade de corrigir, né? E agora pensar no esporte e tentar ganhar esse jogo para melhorar a nossa posição. Fala bem, né? Num futuro pode ser comentarista, o Ricardo, além do que tem um estilão e tal, né? Mas vai para a parte de futebol. O Ricardo tem cumprido bem o seu papel no Santos, né? Chegou aí com a desconfiança de muita gente, foi artilheiro da equipe, renovou o contrato de forma justa, merecedora. Agora, o Santos também precisa voltar a vencer fora de casa. Sim. Porque tenho dito sempre aqui, né? Campeonato Paulista não é referência para Santos, para Palmeiras, para todo mundo. Campeonato Paulista não é referência para nada. O Santos precisa melhorar e essa semana será decisiva no assunto renovação do Robinho. O Santos acertou o que devia acertar com ele e agora tem que sentar e fazer uma nova proposta. O negócio, não sei se sai não, tá meio devagar. Bom, hoje, 6 horas da tarde, tem Gazeta Esportiva. Pra onde você vai? Vou pra Santos. Vai pra Santos, onde eu estive sexta-feira passada. E deve entrar hoje minha matéria com o Lucas Lima. Eu bati um papinho com ele. Tô sabendo. Foi tudo bem. Não aconteceu nada não, assim, de grave. Sabendo. Cadê a música? Tchau, Rita. Vou pra Santos, gente. Tchau, 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 tchau. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita.